E aí, time solteiro versus time casados, qual Deus prefere? O que é melhor para Deus? Bem-vindo, bem-vinda a um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Aí a imagem na sua tela, a imagem dessa série que a gente está falando aqui em 1 Coríntios sobre um amor que conecta as nossas vidas, um amor que amadurece as nossas vidas, um amor que faz a gente viver uma vida para a glória de Deus, beleza? Esse amor está conectando a gente primeiro, um amor de verdade real que conecta a gente com Deus, que conecta a gente uns com os outros, conecta partes da nossa vida, né? Partes, começa a integrar a gente que é meio que fragmentado com coisas não resolvidas, Deus nos faz inteiros e amadurece, faz a gente crescer e viver uma vida que vale a pena, uma vida para a glória de Deus. A nossa série aqui em 1 Coríntios. A gente vai falar hoje sobre isso, solteiro ou casado? Viver ou não a sexualidade? O que eu faço com essas coisas, essas bombas aí? O que se faz com isso? Eu sei que você tem uma opinião bem formada já e bem forte, mas acompanha aí. De novo, bem-vindo, bem-vinda, Comunidade Cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindo você da comunidade cristã espalhada aí pelo mundo. Bem-vindo você que recebeu esse conteúdo de algum de nós. Essa pessoa gosta muito de você, fica aí, acompanha esse papo com a gente. E você que chegou até aqui na página do Face ou do YouTube da comunidade, nós é que nos sentimos bem-vindos. Muito obrigado. Acompanha aí esse papo. Se você gostar, dá um like, compartilha com alguém, escreve aí. Vamos conversar mais sobre essas coisas, tá? E aí, Deus quer que a gente seja solteiro ou casado? Deus quer que a gente viva ou não a sexualidade e como? Esses dias a gente tem falado, nesses episódios aí, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Sobre sexualidade, e esse papo continua até o fim do capítulo 7 de 1 Coríntios. Hoje, 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao 7 só, tá bom? E a gente vai falar sobre isso daí, beleza? Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria que você lembrasse que essa carta foi escrita para aquela galera em Corinto, que era uma cidade da Grécia Antiga, do primeiro século, certo? Eles tinham uma relação com o sexo bem assim... sem limites, era muita coisa mesmo. De novo, lembre que a própria sociedade em volta de Corinto achava demais o que eles viviam relacionado a sexo. Então, não estou falando nem de crente ou descrente, de quem era cristão e quem não era. Os outros povos ao redor de Corinto falavam, gente, é demais, vocês estão... O que é isso? Certo? Então, era bastante mesmo problema ou assuntos, era... mil posições a respeito do que se fazer ou não com a vida sexual. E lembra também que era lá que ficava o templo de Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade. Não era deusa nenhuma, coisa nenhuma, mas aquelas pessoas viviam a vida religiosa delas também na base do relacionamento sexual com prostitutas dentro de um templo. E isso era considerado ok para aquela galera. Voltando aqui para a gente hoje. Eu não estou falando que eu considero ok, a Bíblia também não, Deus não está falando que está ok. Mas era o problema que aquelas pessoas enfrentavam, era a realidade deles, a cultura deles. Volta aqui para hoje e olha a tua volta, olha para o mundo, você está conectado, você tem uma internet, se você mora no Brasil, então, você sabe que sexualidade, falar sobre sexo, a palavra, a ideia de sexo é um ídolo, é um deus gigante nesse país. É um falso deus, mas é um deus nesse país. Não se pode conversar sobre nada direito, viver nada direito no Brasil sem que esse assunto esteja o tempo todo ali importunando, certo? O tempo todo fazendo parte por trás... das nossas palavras, das nossas ações. A gente tem que tomar cuidado. A gente vive num país que é uma eterna quinta série B, ok? Dependendo da palavra que você fale, com o tom que você fale, alguém vai falar... Gente,
não dá para ficar mais claro quanto esse país é prostrado ao falso deus sexo, ok? Então esse papo é com a gente sim, e hoje, no século XXI, as coisas que você vê ao redor na cultura, onde quer que você esteja no mundo, você vai estar afetado sim por uma visão sobre sexo, sexualidade, quem que é quem, identidade. Nossa identidade tem que estar atrelada ao sexo, porque senão, ok? Então esse é um papo pra gente sim. Pensando nisso, perdão, pensando no como a sexualidade é um falso deus, é um negócio assim que não dá muito pra gente virar as costas e sair andando, falando, não tem que ligar para isso não. A gente lembra que no episódio passado foi abordado o assunto de imoralidade sexual, viver a vida de qualquer jeito. Aquelas pessoas estavam vivendo de qualquer jeito, falando, tudo me é permitido, eu posso fazer qualquer coisa, certo? Eles tinham uma visão bem assim, o grego, né? O grego era só as coisas espirituais que importavam. Então, meu filho, as coisas aqui na carne, para alguns era vamos fazer o que der na telha de fazer, porque na verdade o que é espiritual e bom mesmo não está no corpo. Então a gente pode fazer qualquer coisa aqui. Pecado, que pecado? Aqui o corpo não serve para nada mesmo. Vamos aí, certo? E não é muito diferente quando você olha ao seu redor hoje em dia. Cara, presta atenção como a gente tem uma mentalidade às vezes grega também, porque às vezes a gente começa como crente responder às coisas de Deus só com coisas, a gente até muda a voz para falar. Quando a gente começa a orar e a gente muda as nossas vozes, quando entra num templo, numa igreja, a gente muda o jeito de falar e se portar. Aí quando sai daquele lugar, aí a gente está na vida normal, né? Mas é dia a dia, segunda-feira, trabalho. A gente é muito afetado. Por isso, se a gente não toma cuidado, a gente vive a mesma vida deles. E aí tem duas respostas que as pessoas podem dar a isso. Ou elas fazem qualquer coisa em relação ao sexo, então tudo me é permitido. Eu sinto no coração, eu vou fazer, eu tô apaixonado, qual que é o problema de ficar com a pessoa? E você tá entendendo, ficar com a pessoa. Eu tô apaixonado, eu tenho que seguir meu coração. E vai, certo? Por outro lado, e é o que a gente vai perceber hoje, que tem uma galera que vai demonizar o sexo, que vai falar que não, a gente não pode, não, como é que você tá falando isso no vídeo, Rafa? Para mim já deu. Eu vou assistir alguma coisa que me edifique, como se falar sobre sexualidade e a vida prática, o que Deus criou também da materialidade, fosse algo pecaminoso e algo do mal. Tá vendo como a gente tem uma mente grega ainda? Aí a gente deixa esse espaço todo pro diabo e o mundo fazer a festa, porque não é de Deus isso, certo? Então ou o ser humano está se entregando num extremo ou ele se entrega para o outro extremo. Geralmente igrejas bem tradicionais vão se entregando para um outro extremo, certo? Mas a gente vai ver que viver para a glória de Deus, olha aí na sua tela, viver para a glória de Deus, solteiro ou casado, é presente que nos foi dado. Se você é de Cristo, viver para a glória de Deus, solteiro ou casado, é um presente que nos foi dado. Então vamos à leitura do texto aqui em 1 Coríntios 7, de 1 a 7, tá bom? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito ilumine nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento, e que a gente não caia em nenhum dos extremos aqui, nenhum extremo que não seja
a tua verdade, a tua palavra, que haja novo nascimento hoje, que haja vida sendo integrada, Senhor, seja completa hoje, que haja arrependimento, mudança de vida e a gente possa ter alegria no que o Senhor preparou para nós como presente. Em nome de Jesus, amém. Ok, você vê aí do capítulo 1 ao 7 aquela verdade que eu te disse: viver para a glória de Deus, solteiro ou casado, é presente que nos foi dado. E no verso 1 a gente tem o problema exposto diante da gente, certo? Aquilo que eu falei sobre casado ou solteiro, o que Deus preferia, vai acabar entrando aí mais para baixo, mas a gente tem um problema um pouquinho mais fundamental ali, no verso 1. E aí você tem na sua tela: amamos criar regras porque amamos nossa glória, não a de Deus. A gente ama criar regras, criar lei, porque a gente ama a nossa glória, não a glória de Deus. Então, você lembra que no outro trecho, Deus tinha falado: fujam da imoralidade sexual, né? Porque o corpo de vocês importa para Deus. O corpo de vocês está conectado com Cristo. Vocês também estão conectados a Deus, a Cristo, através do Espírito. Então tem uma união espiritual, mas tem uma união também que ela é material. O nosso corpo, quem é de Deus, quem é de Cristo, ele já faz parte do corpo de Deus também, do corpo de Cristo. Então o nosso corpo importa para Deus. E Deus fala: fuja da imoralidade sexual. Isso é, o solteiro não deve fazer sexo, não deve ter relacionamentos sexuais. Mas eu estou apaixonado. Não, o sexo foi feito para coroar, para ser o ápice ali, ou fazer parte de uma união entre um homem e uma mulher dentro do relacionamento chamado casamento. Deus já mostrou isso e ele vem sempre reiterando isso. Então, fugir da imoralidade sexual é fugir de tudo que não seja esse tipo de relacionamento sexual dentro do casamento. Deus fala: fujam da imoralidade sexual. E no final daquele trecho ele falou: glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E aí, nesse verso 1, a gente vê que tem gente, então, que mandou carta para Paulo, algumas pessoas da igreja de Corinto, falando assim para Paulo: então, Paulo, é bom que ninguém toque em nenhuma mulher, certo? É bom que ninguém tenha relacionamento sexual, não é isso? E aí, a gente parece que sai de um extremo direto para o outro. E esse é o problema do ser humano. A gente gosta de criar regras, a gente gosta ou de viver de uma forma libertina, porque essa é a nossa regra, a regra do nosso coração. Ou a gente vai sair daqui, ao invés de estar aqui com Deus, a gente puxa o pêndulo para cá. E ao invés da gente deixar Deus trazer a gente para o meio, a gente fala: não, isso é imoralidade sexual, isso aqui não, isso aqui blá 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 blá. A gente solta o pêndulo direto para o outro lado, para o outro extremo. Dá para entender porque aquelas pessoas, algumas pessoas daquela igreja, falaram para Paulo: então o melhor mesmo é que ninguém tenha nenhum tipo de relacionamento sexual, né, Paulo? O nosso corpo é ruim, a gente tem que fugir de tudo isso daí, não é verdade? É bom que ninguém faça nada sobre nada e todo mundo fique quieto num canto, ou a gente se reúne para cantar e fique cantando eternamente, não é isso, Paulo? Mas sem ninguém se encostar, sem ninguém nunca ter nada a ver com essas coisas, não é verdade? Não. A gente ama criar regra, a gente ama fazer nossas leis, porque a gente ama a nossa glória, não a glória de Deus. Se a gente tivesse interessado na glória de Deus, a gente ia ser bem menos legalista e moralista, ia ter bem menos, não pode isso, não pode aquilo, blá blá blá. Então, cuidado com os extremos. Proibir algo por proibir não faz ninguém se segurar, não, gente. Os pais devem saber disso muito bem. Só proibir algo porque não pode, não faz ninguém mudar, não faz ninguém. O que vai acontecer é que as pessoas vão arranjar jeitos muito criativos para fazer o que elas querem fazer. E, aliás, quem disse que é proibido? Então, voltando aqui, a gente tem que ter a clareza do que Deus falou. O que ele falou, por que ele falou, como ele falou.
Qual que era o motivo dele estar falando aquilo? Então as pessoas estão aqui sugerindo para Paulo, aquelas pessoas daquela época, que o melhor então era que ninguém encostasse em ninguém, ninguém tivesse nenhum tipo de relacionamento sexual, não é isso, Paulo? Então é viver uma vida de abstinência sexual, e isso sim é ser espiritual, não é? Quem disse? Olha a pegadinha aqui, olha como a gente consegue torcer a palavra de Deus. Olha as palavras que eles falaram aqui para Paulo. É bom que o homem não toque em mulher. Isso é totalmente contrário do que Deus mesmo falou lá no Gênesis. É bom que o homem não esteja só. E a gente pega e fala, não, mas com toda essa imoralidade sexual, mas com isso, é bom que o homem não toque em mulher. É o contrário do que Deus falou. Deus falou, é bom que o homem case. É bom que o homem tenha companhia. É bom que o homem não viva essa vida sozinho. Deus colocou o casamento num lugar muito especial na criação dele, né? Colocou a família. Mas calma aí que a gente não pode fazer disso um ídolo. Mas perceba como a gente consegue sair de um extremo direto para o outro extremo. Esse é o ser humano. A gente gosta de criar as regras e fazer leis para nossa glória. E falar, agora, olha como eu sou santo e vocês são pecadores. A gente cria muitas regras por aí e proíbe as pessoas de fazerem algumas coisas que Deus proibiu mesmo. Às vezes a gente tem boa intenção com algumas coisas para segurar os meninos, as meninas, mas será que Deus falou aquilo mesmo? Quando eu disse que a gente proíbe e isso não faz ninguém se segurar, é porque é verdade. Porque se você tem um pouquinho de tempo no cristianismo, você sabe que o jovem, por exemplo, o jovem o jovem no geral, ele é bem criativo para passar das linhas que Deus colocou. Então ele não vai ele não vai fazer o sexo em si e tal, ele não vai chegar até certo ponto, mas ele vai fazer todas as outras coisas em volta sem achar que aquilo é um relacionamento sexual. Os beijos ficam de uma forma que é praticamente sexo. E tudo mais. Eles não vão chamar de imoralidade sexual, mas eles vão chamar de não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. E aí tem maneiras muito criativas pro... Não é só jovem não, né? Tem jovens de 40, 50 anos por aí fazendo bobagem. Jovem. Então não é proibir pelo proibir. Ou corações são transformados e a gente vive para a glória de Deus, e enxergar o que é viver para a glória de Deus, ou a gente vai ficar criando regra para nossa glória e falar, tá vendo? O nosso grupinho aqui vive tal coisa e vocês aí são tudo pecador. Então a gente gosta de criar regra, lei para nossa glória. Então é bom que o homem não toque em mulher. Deus não falou isso. Certo? E eu estou argumentando aqui que isso aqui, quem falou, como a Bíblia Almeida, a Revista Atualizada, Nova Almeida, até a nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem também, algumas traduções conseguem perceber isso muito mais fácil do que a NVI. Eu li na NVI, mas eu percebo, a maioria das pessoas percebem que isso aqui, quem está falando, são alguns da igreja de Corinto para Paulo. Então, eles escreveram para Paulo, então Paulo, é melhor que ninguém faça nada sobre nada, né? Sexo é ruim, não é? Sexo não é ruim, Paulo? Fala aí pra gente. E Paulo fala, não é isso não, certo? Cuidado com as nossas próprias regras, as nossas leizinhas. A imoralidade sexual não se combate com ascetismo, certo? Libertinagem não se... Ascetismo é aquele tipo de gente que não faz nada no corpo e cada vez mais ela só jejua, ela flutua. Imoralidade sexual não é combatido com isso. A libertinagem não é combatido com moralismo e legalismo, certo? Ambos estão errando
que Deus queria para o corpo. Ambos estão errando o que é a graça, certo? Não é nem libertinagem, não é nem moralismo, beleza? Lembra que a serpente fez isso no Éden com Eva, falou, é isso mesmo que Deus disse? Que não pode comer de nada? Isso é moralismo e legalismo. A gente bota a cerca bem mais longe do que Deus colocou. É sério que não pode comer de nada desse jardim? E a mulher fala assim, não, a gente não pode nem tocar nessa aqui, ó. E ela também coloca a cerca um pouco para frente. Aí quando a serpente, o diabo percebe que a gente está sendo moralista, fala, agora é que eu lasco essas pessoas. Então é o que Deus falou, não o que eu estou criando. Mesmo que eu tenha uma boa intenção para os meus filhos, para os discípulos, para a igreja, para a minha vida, ou a gente vai com Deus ou a gente cria regras para a nossa glória e a gente sai de um problema direto para o outro problema, certo? Mas viver para a glória de Deus, solteiro ou casado, é um presente que nos foi dado, e a gente vê aí do verso 2 ao 5 que viver para a glória de Deus, como viver para a glória de Deus casado. Então, olha aí do verso 2 ao 5, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher compara com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha aí na sua tela, viver para a glória de Deus casado. Como viver para a glória de Deus casado? Bom, monogamia, certo? É você casar e você casar com essa pessoa, e é essa pessoa. Fidelidade é o marido para a sua mulher e acabou. Isso era uma revolução em Corinto e é para a gente também. É monogamia, é um para o outro e o outro para um, e é só eles dois e é ambos para Deus. Ele é dela, ela é dele. O marido não é seu. O marido não é seu, que eu digo, ele não é dele próprio. O marido, você casou, você é dela agora, você é da sua esposa. A mulher não é dela própria, ela casou, agora ela é dele. Veja que Deus não é machista. O marido é para a mulher, o marido é para a esposa, e a esposa é para o marido, ambos para Deus, tá bom? E a sexualidade no meio disso tudo? Cara, é para a glória de Deus. E a vida dos dois com propósito, vida dois com propósito, intimidade e oração, ambos aí alertas contra o inimigo. Então, a resposta ali para aquelas pessoas, para a imoralidade sexual, é viver para a glória de Deus. E aí o que Paulo diz para aquelas pessoas assim, que estavam vivendo numa loucura, ele falou assim, não é que vocês têm que ficar quietinho num canto e nunca mais pensar em sexo. Deus tem um plano para a sexualidade, é casar. Você quer viver a sua vida plena na sexualidade, cada um case com a sua esposa, ou cada homem case com uma mulher, e é isso, e viva a sexualidade para a glória de Deus. E cada mulher com seu marido. Gente, nessa época era uma revolução, Paulo está falando isso daqui. Eu falei, a Bíblia é machista. Não é. A mulher não tinha direito a nada nessa época aqui. A gente acha que era tudo lindo lá atrás. Era nada. Naquela época a mulher não tinha direito a nada. Mas a igreja estava falando o que Deus estava falando. Marido, você é da mulher. Que revolução. A mulher não tinha nem voz naquela sociedade, e aqui a voz dela é: seguinte, você é meu marido, não é? Pode cumprir com seus deveres conjugais comigo. Claro que aquelas pessoas iam estar levando um baque de ouvir essas verdades. Muito provavelmente os homens deviam estar assim, não é possível. Eu tenho que ser da minha mulher, é ela que é minha.
E eu ainda vou ficar olhando para fora de casa para ver por aí se eu não vou querer outra. E Deus falando, não, tonto. Ela é tua e você é dela e acabou, é um pro outro. E aí vocês vão experimentar da melhor coisa que existe em relação à sexualidade, que é fidelidade, monogamia e ou os dois serem um só corpo. Como dito no outro trecho antes, quando Paulo está falando sobre a imoralidade sexual, ele fala assim: vocês não sabem que quem se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Então começa a fugir da imoralidade sexual. Vocês estão entrando em tipo de relacionamentos que vocês estão se aprofundando em coisas, estão compartilhando de toda a sua vulnerabilidade com uma prostituta, e isso vale para qualquer outro tipo de relacionamento, tá? Aquele era o problema daquela época. Claro que hoje não tem prostituição, mas qualquer problema relacionado a isso, né? Qualquer coisa, o homem sozinho na masturbação, a mulher sozinha na masturbação, traição, qualquer coisa, múltiplos parceiros, não importa. Deus está falando assim, vocês estão usando algo que eu criei que vai levar a pessoa junto com outra para uma maior intimidade possível, numa vulnerabilidade que um está influenciando o outro de uma forma assim que não dá nem para dizer. Vocês estão usando isso de qualquer jeito. É tipo uma arma na mão de uma criança. É isso que vocês estão fazendo. E vocês estão causando mal uns aos outros e a vocês mesmos. Vocês estão ficando fragmentados de mente, de emoção. Como é que se vive com algo tão profundo e tão poderoso desse jeito? Deus diz que ele não criou isso, o sexo, para isso. Ele criou para ser desfrutado num casamento entre um homem e uma mulher. Então, viver para a glória de Deus casado é viver em monogamia, é fidelidade, é o marido para a mulher e a mulher para o marido e acabou. Veja as palavras aí, né? O seu próprio, né? Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa, cada mulher o seu próprio marido, e é isso. Marido cumprindo o dever conjugal, é isso mesmo. Com a esposa e a mulher cumprindo com o dever conjugal com o marido. Isso aqui é um fim no nosso egoísmo, isso começa, sabe, tirar fora da gente o egoísmo, porque no casamento a gente começa a viver para a glória de Deus, entendendo que eu não sou eu e eu sou eu e eu faço as coisas do jeito que eu quero. Não, eu vou me negar por ela. O que ela precisa? O que a minha esposa precisa? Tudo que foi dito aqui do verso 2 ao 5 tem princípios muito poderosos para a gente. Não se neguem sexualmente o marido para a esposa para o marido. Não se neguem um ao outro. Presta atenção no outro e nas necessidades uns dos outros. Se preparem, como a gente falou no último episódio, o seu corpo é importante para Deus. Glorificar Deus com o próprio corpo é cuidar da sua saúde. Esteja atraente para sua esposa, esteja atraente para o seu marido. Se cuida, né? Cara, vai cuidar da sua saúde e aí cuida dele. Deixa ele cuidar de você também. Achem ritmo e sintonia. Veja como os versos também falam sobre isso, né? Não se recusem sexualmente, a menos que tenham um kairós definido, né? Temos um tempo definido para... Não, agora a gente vai a gente vai parar um pouquinho e por um determinado tempo e propósito, e Deus mostra aqui muito claramente que essa pausa nas relações sexuais do marido com a esposa com o marido, deve ser para um propósito específico, e ele diz aqui a oração. A palavra que tempo específico é kairos, estação. É um tempo que Deus está propondo para esses dois, que são os dois que são casados, né? Eles são mesclados juntos. É um tempo que Deus está propondo para esses dois de foco em algo fora deles dois. Então é orar por quê? Por quem? Talvez pelos filhos, talvez pela igreja, a situação da cidade, do país, uma situação na missão de Deus que requer que os dois voltem seus olhares ali em oração e como um só corpo, agora espiritual também, pedindo para Deus por algo, mas depois desse tempo determinado, eles voltem ao seu ritmo e sintonia
de intimidade sexual. Esse é o normal para o casado. Então, viver para a glória de Deus casado é tudo isso que foi colocado aí, tomando cuidado para que não abrir essa brecha para o inimigo tentar o casal, porque está se largando, está se deixando. E a brecha que o inimigo vai usar, ele pode usar na sexualidade. Então, por conta de não estarem em sintonia sexual, os dois terem pecados nessa área de sexualidade. Pode ter traição, e pode ser traição consumada ou traição só mental e telinhas, ok? Pode ter traição de coração, de gente que já está com o coração em outro lugar. E por mais difícil que isso seja de você ouvir, por conta da falta de intimidade do casal, da falta desse entendimento que eles são uma só carne, pode ter um tipo de traição, que vai ser difícil ouvir isso, mas que a mulher ou que o homem está olhando muito mais para os filhos, para os projetos, e projetando esse amor que ela deveria estar para o seu marido e para sua esposa, e ambos para Deus, projetando isso em filho e filha. Ai, Rafa, que horror! A gente vai se largando e vai olhando e vai querendo se completar no outro. E às vezes é um completado, tipo, ficar fazendo filho, viver os sonhos dele, os nossos sonhos no filho e tal, e ficar muito focado no filhinho e na filhinha. O filhinho já tem 55 anos, mas, né, tô exagerando, mas cuidado, porque o diabo pode tentar a gente com 1000 coisas, não só na área da sexualidade. Para aquelas pessoas era bem sexualidade, para a gente pode ser 1 milhão de coisas também. Então, o ritmo sexual do casal, junto com uma vida espiritual, de conversa com Deus, os dois juntos, vai blindar esse casal para que eles sejam bênção para os filhos e essa família também para outras pessoas, certo? Mas, então é só isso aqui, né, Rafa? É viver casado, que é o que Deus quer, né? Bom, verso 6. Digo isto como concessão, não como mandamento. Verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Viver para a glória de Deus, solteiro, também é viver para a glória de Deus. O que Paulo diz sobre concessão pode ser a coisa ali de se privar um pouco do relacionamento sexual por um tempo determinado para o casal, como pode ser todo esse papo sobre tem que casar, você tem que casar. Bom, quem disse que tem? Isso não é um mandamento. O mandamento que Jesus deixou para a gente é de fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Então, alguns de Deus vão ter o dom de casar e outros vão ter o dom de estarem solteiros. Então, o casamento não salva, tá bom? O casamento não é a salvação da gente. O solteiro não é um cidadão de segunda classe. E um alerta para os solteiros é: solteirice não é solteiragem, que é o solteiro na fuleiragem. Estou usando aqui uma brincadeira, uma expressão, mas quando Paulo diz gostaria que todos os homens fossem como eu, ele está falando de estar sem um casamento. Gostaria que todos fossem solteiros como eu, mas cada um tem seu próprio dom vindo de Deus. Então, o casamento não é a salvação das pessoas, certo? Tratar solteiro como segunda classe, tratar o casamento como o fim último das coisas, é casar e ter filho, né? E aí, já casou? Quando que vai casar? Vai casar, não vai casar? Ih, tadinho dele, não vai casar, não casa não? Aí você nunca casa? Nunca casa? Casamento não salva ninguém. A gente diz que crê em Cristo, mas na prática a gente quer empurrar o casamento como salvação para as pessoas. A gente quer Jesus na nossa vida para fazer casamento acontecer. Isso é idolatria em relação a casamento. Viver para a glória de Deus solteiro também, certo? Alguns vão receber de Deus o presente, o dom de casar, e alguns vão receber o presente para estarem solteiros. Solteiro ou casado, cada um recebe de Deus o presente de glorificá-lo, certo?
Então, a gente vive para a glória de Deus, solteiro ou casado. É um presente que nos é dado, certo? Fica muito claro aqui que ou a vida de casado é vivida para a glória de Deus, ou a vida de solteiro é vivida para a glória de Deus. A gente pode viver egoísmo nos dois caminhos. A gente pode viver imoralidades sexuais nos dois caminhos, certo? O casado pode viver imoralidades sexuais por não saber se controlar, por não estar num ritmo bom com o cônjuge, por não ter tratado coisas que devia ter tratado antes. Então, o casado pode estar em imoralidade sexual, e eu não estou falando que isso é bom, só estou falando que pode acontecer. O casamento não é a salvação da imoralidade sexual, e o solteiro pode estar vivendo em imoralidade sexual. Viver solteiro, sozinho, não significa que você não está fazendo bobagem, certo? E que Deus chama a gente é para viver para a glória de Deus, para quem Ele deu o dom de casado. E viver para a glória de Deus, para quem Ele deu o dom de ser solteiro. Beleza? E eu queria te lembrar e queria que você visualizasse Jesus, o nosso Salvador, nessa conversa. Porque ao falar do caminho do solteiro, ao falar do caminho do casado, ambos vamos ter que admitir que a gente falha, tanto esse quanto esse, a gente deixa a desejar, não fazemos tudo perfeito como deveria ser. Muitas vezes o nosso ego, independente do caminho, entra no lugar e a gente vive as coisas que o nosso próprio ser, o nosso egoísmo pede e a gente vai e faz. Bom, mas Jesus não viveu assim. As Escrituras dizem que ele viveu tudo relacionado à humanidade, mas sem pecar em nada, nenhuma área. Em cada área que teve tentação, não caiu em nenhuma. Lembre que no seu ministério, na sua vida física, carnal, não tinha pecado. E nessa vida ele viveu como solteiro para a glória de Deus, para a glória do Pai. Ele não perdeu tempo, ele soube trabalhar, soube descansar, soube cuidar de pessoas, curar, ensinar, se entregar, servir. Este Jesus mostrou o que é o caminho do solteiro perfeito, sem nenhum pecado. E se entregou para ser o noivo da sua amada noiva igreja, mostrando, como Efésios diz, que o casamento perfeito e real e mais profundo mistério é o de Jesus com a sua igreja. Portanto, ele sabe o que é ser solteiro, ele sabe o que é ser casado e ele é perfeito nos dois caminhos porque tudo aponta para ele. Todos nós olhamos para Jesus e reconhecemos que ele é o nosso Salvador. Encontre paz nele, vida nele para viver qualquer um dos dois caminhos para a glória de Deus. Conselhos aí pastorais para você, um conselho de amor para você. Você vai casar? Tudo bem, case bem, né? Veja bem com quem você vai casar, porque você vai ficar com essa pessoa e é o que Deus quer que seja monogâmico, seja fiel e que um viva por si negando em amor para que o outro seja satisfeito e ambos para Deus, tá? Não faça do seu casamento um ídolo. Não deixe seu casamento ser um ídolo, ser o fim último das coisas. Você, casei, eu não vi a hora de casar. Isso não é a vida total de Deus. Faz parte da vida de Deus, tá? O que Deus falou, casados, é para vão e façam discípulos. Vai viver a vida de casado? Vão e façam discípulos sendo casados. Vão e vivam para a glória de Deus sendo casados. Então, que o teu lar seja um testemunho vivo do Evangelho, em que o marido se nega para a esposa para fazer bem para ela, certo? E que a esposa se nega para o marido para fazer bem para ele. Que o seu lar seja já um testemunho vivo do Evangelho e que vocês sejam tão intimamente ligados, inclusive sexualmente, que possam com poder abrir o lar de vocês, porque vocês já têm intimidade, vocês podem abrir o lar de vocês para receber pessoas, para cuidar de pessoas e também sair do lar, sair e ir fazer discípulo, tá bom? O casamento não é o fim das coisas.
Vai viver o casamento, viva ele para a glória de Deus, certo? Solteiros, cuidado também, certo? Cuidado com imaturidade, porque às vezes a gente está falando, não, eu não quero casar porque eu estou imaturo, eu estou vivendo um infantilismo, uma adolescência prolongada, eu não consigo largar meu videogame, minhas coisinhas que eu quero fazer, é uma infantilidade. E aí o casamento, ele chama a gente para uma vida real também, né? Fala assim, oh, e aí, vai casar ou não vai? Não, não, eu sou solteiro, eu aprendi com o Rafa lá e com a Bíblia, com o Paulo, que é melhor ser solteiro. Não. Ou é solteiro para a glória de Deus, ou não, tá bom? Então cuidado com a imaturidade. Não vai ficar se escondendo nisso para ser imaturo para o resto da vida. Cuidado com a imoralidade sexual, porque você pode estar na solteiragem, que é a solteirice, com a fuleiragem, beleza? Deus está chamando gente para quem Ele está dando dom, é para ser solteiro para a glória de Deus. Beleza? O tempo que você tem na mão aí, você tem muita liberdade, muito tempo, muita coisa, que você não tem que cuidar de esposa, de filho e de um monte de coisa. Esse tempo todo que você tem extra na mão, cuidado para não gastar com egoísmo, com imoralidade sexual, e sim viver uma vida digna e edificante para a glória de Deus, beleza? Pastores, líderes, ministérios, ouçam isso, por favor. Não idolatrem o casamento. Ele não é a resposta para as pessoas, tá bom? Eu sei que nesse mundo caído, parece que ter um casamento já é, e essas pessoas estarem bem, já é um ganho enorme. Eu concordo com você, mas não idolatrem o casamento e cuidado para que isso não se transpareça nas suas palavras, no seu cuidado com as pessoas. O tempo todo você pastoreia, discipula, mentoreia, empurrando as pessoas para o casamento. Qual que é o dom delas? Se for para casar, tudo bem, continua trabalhando a maturidade para chegar no casamento. Se não for para casar, trabalha a maturidade dessas pessoas para uma vida de solteiro para a glória de Deus, tá bom? Não idolatre casamento, pastor, ministro, líder. Agora cuide dos casamentos, cuide e promova eles para a glória de Deus. Isso vai ser um presente para o mundo que está carecendo de ver famílias transbordando da glória de Deus, ok? Pastores, líderes, ministérios, enxerguem, orem pelos, cuidem dos não casados. Não deixem com que eles virem cidadãos de segunda classe no reino de Deus, na tua igreja, no teu ministério, no teu cuidado. Ou é casado ou é... Bom, gente, se vira aí. Não deixe eles virarem cidadão de segunda classe no reino de Deus. Deus não quis e Ele não quer isso, tá? E olha para o solteiro, para o viúvo, para o solteiro, para aquele que descasou e não vai casar mais, para aquele que está se sentindo que não quer casar, ele não tem um dom para isso. Então olha para esses e preparem esses para serem solteiros do reino de Deus, para o reino de Deus. O mundo também precisa desses. Uma palavra aqui pastoral e talvez profética para vocês. O mundo cada vez mais vai precisar de que se preparem esses jovens para essa vida. Uma vida de intensidade no reino de Deus, que vai precisar com que eles sejam trabalhados e cuidados, com todo um cuidado, entendendo que talvez muitos mais vão estar aparecendo agora com dons para solteiros para o reino de Deus. Então, presta atenção, não fica tentando mudar essas pessoas e ajude com que eles então se entendam também no reino de Deus. Fala, você não é de segunda classe, mas vamos viver uma vida digna para o reino de Deus. Talvez esteja chegando no tempo que Deus vai começar a colheita e Ele vai precisar de muito solteiro para a glória de Deus. Gente desprendida, rápida, que vai mudar de para tal lugar, que vai fazer isso, que vai ter mais tempo na mão para cuidar dos assuntos dele. Ok, minha gente? Viver para a glória de Deus, solteiro ou casado, é presente que nos foi dado. Deus abençoe a cada um.